Olá, pessoal, boa tarde a todos aqui presentes. Vamos dar início, então, à nossa 194ª reunião da sessão ordinária da Comissão de Pós-Graduação da FERP. Passamos, então, para a ordem do dia, a gestão da pós-graduação. Passamos aí para o ponto... Pode subir um pouquinho, Tiago? Fecha essa janelinha para mim, por favor. Aí, obrigado, Tiago. O ponto 1, pontos para serem discutidos em prol da virtualização do processo. O professor Ricardo faz parte da CCPAI. A ideia é uma sugestão que se repete ao longo dos anos, em relação à solicitação da criação de algumas modernizações na forma de emissão de relatórios e relatório final para os alunos participantes das disciplinas. Então, a ideia é solicitar, na medida do possível, que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que é responsável pelo PAI, transforme esse modelo de frequência, relatório, num processo virtual, sistêmico. Facilitaria tanto a gestão para a secretaria, vou até dizer, eu sou um dos que até trazei aí o relatório de avaliação do PAI, que você tem que pegar o formulário, baixar, preencher, digitar. Então, se tivesse um formulário... Outro aspecto é o relatório de frequência, também, que tem que ser manual. Então, já passou da hora aí, de que a gente pudesse, então, ter a virtualização. A gente está trabalhando nesse processo lá na universidade de virtualização, mas ainda tem uma certa resistência ainda interna, da mudança das pastas amarelas. É uma pena, mas eu acho que com uma boa conversa, e a gente já fez 3 pilotos para transformar. Isso ajudaria e facilitaria aí todo o processo de virtualização da universidade. Só a título de... Nós teríamos aí mais ou menos uma economia de 15 milhões de reais por ano, mas, infelizmente, desde 2014, tem se tentado implementar na Universidade de São Paulo o processo de virtualização, mas não tem tido muita resistência interna ainda para a sua adoção, tá? Eu diria para vocês que não é resistência dos servidores e dos professores, são resistências estruturais aí ainda que aos poucos, por deficiência de pessoal, tecnologia e tal. Mas, então, esse é um ponto que a gente gostaria, então, de trazer, para que uma sugestão trazida aí da CCPAI. Correto, Tiago? Mais algum ponto a acrescentar? Só isso? Isso mesmo, professor. Essa sugestão que a gente recebeu da CCPAI. Tá? Exato. Passamos para o segundo ponto, Eduardo, Tiago? Professor, só para eu entender, então, essa sugestão nós podemos encaminhar para a Pró-Reitoria. A CPG pode encaminhar isso? Isso, a menos que alguém tenha alguma... Não, na verdade, não é uma deliberação. Não sei se a gente precisa deliberar sobre isso, Tiago? Penso que não, professor, mas uma discussão para o encaminhamento. Se alguém tiver mais alguma sugestão, eu posso adicionar no ofício da CPG, tá? Perfeito, perfeito. Os membros, está aberto, palavra aos membros. Se não, passamos, então, para o segundo ponto. Ok, então faremos aí encaminhamento. Caso vocês tenham alguma outra sugestão em relação ao PAI, de mudança na política, até porque ele está passando por um processo de reformulação também, tá, Tiago? Caso vocês tenham professores e orientadores e alunos tenham sugestões, por favor, que encaminhem para o Tiago, que a gente possa, então, encaminhar para esse grupo de trabalho que está fazendo a reestruturação do novo PAI. Ok. O item 2, proposta de auxílio financeiro da CPG, Nós, então, regularmente fazemos, então, a verba da CPG, a gente tem utilizado muito pouco para viagens institucionais, para o presidente e o vice-presidente da comissão, a gente tem utilizado os recursos em prol, dos alunos, no fomento. O Paulo, do apoio à pesquisa, da CPQ, está fazendo uma análise conjuntamente com a gente no nosso edital, tornando o edital muito mais leve, mais objetivo, mais claro. Então, a gente vai lançar aí o edital nas próximas semanas. Correto, Tiago? Tem uma data, Tiago, para já? Professor, é assim que a gente finalizar, eu encaminho para vocês para validação, tá? E daí está tudo certo. Só para destacar, esse aqui é o saldo PROAP ao XPE,
que a CPG da FEARP tem, né, esses valores aqui ao lado esquerdo, e também tem um PROAP 2015, que ele foi prorrogando, né, então é um valor que a CPG tem de R$ 10.824 também, que ele vai entrar nessa chamada, tá? Então, assim que finalizado, eu obtenho a validação de vocês para a gente dar andamento, né, publicar, divulgar os alunos, tá bom? Perfeito. A gente tem feito isso regularmente, ajudando os alunos aí no fomento à pesquisa, à publicação, né? Participação em congressos e eventos científicos com apresentação de trabalhos. Isso, utilização até 14 de abril de 2023, tá, professor? Então, a gente vai fazendo, a gente abre o edital e deixa, o edital com processo contínuo, né, Thiago? Correto, professor. Tá bom. A gente aí pode se inscrevendo aí, e os pedidos vão sendo avaliados, e a gente, caso tenha mais de um pedido, a gente sempre tenta contemplar aí a isonomia entre os 3 programas, né? Também quando a gente tem um volume significativo de pedidos aí simultaneamente, tá bom? Vamos lá? Também mais um informe aí para vocês, que a gente vai dar encaminhamento aí a respeito da proposta de chamada financeira. O item 1.2, na gestão da pós-graduação no PPGAL, que é o requerimento para o credenciamento do professor Leander Luiz Klein, como orientador do Alexandre Rodrigues Cazuela, do curso de doutorado, para ser favorável pela professora Adriana Caldana, aprovado pela CCP. Caso o professor João ou a professora Janaína tenha algum destaque, eu gostaria já de colocar em apreciação aqui, então, a aprovação do credenciamento do professor como co-orientador do Alexandre. Ele é um professor externo, Alexandre, ou Tiago? Ele é externo, mas é brasileiro, é daqui do Brasil. É externo à USP. Tá bom, é externo à USP. Ok. É um pedido especial para este aluno, correto? Universidade Federal. Não, onde está a instituição dele? É isso, Federal de Santa Maria. Santa Maria. A minha pergunta é uma orientação pontual ou é para permanente? Não, é co-orientação. Então, é só para esse aluno. Tá ok, tá ok. Perfeito. Ok? Então, coloque em apreciação. Item 1.2, credenciamento do professor Leander Luiz Klein como co-orientador do aluno Alexandre Rodrigues Cazuela, do curso do PPGAL. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifeste. Passando... Eu só não informei que a orientadora é a professora Silvia. Tá certo. Acho que a gente no formulário apareceu ali. Ok. Vamos então para o item 1.3. Programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade, credenciamento com orientador no pleno no curso de doutorado do professor Cláudio, tendo em vista para ser favorável ao professor Carlos Bonacin, aprovado pela CCP, credenciamento como orientador no curso de doutorado da professora Paula, tendo em vista para ser favorável à professora Maísa, aprovado também pela CCP, recredenciamento, referendamento do pedido de desligamento do aluno Gabriel Paiva Bocato, do curso de mestrado, orientado pela professora Flávia, aprovado pela CCP, requerimento para alteração no nome da... Vamos do 1 ao 3, que eles tratam da mesma matéria, exceto o 2, que tem uma... o 1 e o 2, a mesma matéria, né? Então, a menos que tenha algum destaque, professor Marcelo, em relação aos credenciamentos e aos critérios de atendimento aos critérios para o credenciamento do doutorado como orientador pleno, quer fazer algum destaque? Boa tarde, Amaury. Boa tarde, Demório. Não, nenhum destaque. São dois orientadores que até então não estavam credenciados para doutorado e aí solicitaram e atenderam os requisitos aí. Entendi. Perfeito.
Então, coloco em apreciação os 2 pedidos de credenciamento como orientador pleno, do professor Cláudio e da professora Paula Nardi. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abra o microfone e se manifeste. O item 1.3 Amaury, eu vou me abster aí do pedido da professora Paula, tá bom? Ok. Anote, por favor, Tiago, depois a abstenção do professor Ricardo. No item 3, seria o referendamento do pedido de desligamento do aluno, né, Gabriel, orientado da professora Flávia, aprovado pela CCP. Coloque em apreciamento, o professor Botelho também queira dar algum destaque sobre os últimos 2 pontos. Já vou ler o número 4, requerimento das alterações no nome da disciplina de análise de demonstrações contábeis para análise crítica das demonstrações contábeis, tendo em vista as solicitações justificativas dos docentes da disciplina. Professor Botelho, tiver mais algum esclarecimento? Neste caso, este aluno, por exemplo, da professora Flávia, tinha recebimento de bolsa, alguma coisa? Poderia abrir para nós, por favor? Então, esse caso do aluno foi a pedido dele, tá? Ele, se eu não me engano, teve o recebimento de bolsa de um período de curto, acho que 1 ou 2 meses. Então, assim, a gente vai ter depois um processo que deve voltar por questão da bolsa, né? Mas aí é um outro processo, nesse não tem muito o que fazer, né? O aluno está pedindo, aí a gente não tem como obrigar ele a continuar. Perfeito. É só para entender, porque você sempre tem casos que tem passivo e tem casos que não tem passivo, né? Entendeu? Então, esse pode vir, talvez não venha por questão de prazo ter sido curto, mas pode vir, e aí se houver essa demanda, vai vir da Câmara de Bolsas lá. Tá bom. Perfeito. Bom, então, em apreciação, o item 3 e 4, referente ao desligamento do aluno e a mudança no nome da disciplina. Só para esclarecer, o item 3 já foi a de referendo da CPG? Não, a reunião ordinária, né? Aprovado, que foi dia 11/8. Mas da CPG, porque está lá referendamento? Não entendi que isso aí já foi a de referêndum da CPG, ou não? Não. Acho que o referendário aqui é porque foi aprovado pela CCP, ou Tiago? Não, eu só estranhei o termo. Porque, assim, a gente teve reunião, deve ter escrito errado. A gente teve da CCP está tudo certo, só deu a entender que a CPG já aprovou, né? Mas não deve ter nem passado, porque a reunião... A não ser que eu ou o Amaury... Não, eu não lembro, não. Eu também não lembro. Não passou, professor. É o seguinte, é o termo que consta no regimento geral. Eles falam que a CPG é responsável pelo referendamento do desligamento e a CCP pela deliberação do desligamento, né? Então, a CCP delibera e a CPG referenda. Por isso que está esse termo aqui. Mas ela não foi analisada a de referendo, não, tá? Tá bom, ok. Perfeito. Então, em votação... O item 3 e 4 é o referendamento do desligamento e a mudança no nome da disciplina. Aqueles que forem contrários e abstenções, abram o microfone e se manifeste. Favoráveis, permaneçam como estão. Bom, passamos para o item 1.4, Programa de Pós-Graduação da Economia, né, o item 1, requerimento de prorrogação excepcional do credenciamento, da professora Roseli, por 24 meses, a partir do término do seu credenciamento, de acordo com a resolução, aprovado pela CCP. O item 2, credenciamento do professor Renato Schwanzbach, não sei se a pronúncia é assim, Vieira, como orientador pleno, parecer favorável do Fernando Antônio Barros Júnior, aprovado também pela CCP, pela CCP e pelo REC. Item 3, a credenciamento do professor Renato como responsável da disciplina de macroeconomia 2, para ser favorável ao professor Renato Leite. O item 4, credenciamento da professora Elaine, como orientadora específica do aluno de doutorado Leandro Seite, acho que é Seite, o meu aqui tá ruim, né? Mediante parecer favorável do professor Luiz Alex Ferreira. O item 5, para o credenciamento do professor Fernando Antônio, como responsável pela disciplina de Matemática Aplicada à Economia,
também parecer favorável do Márcio Laurini, aprovado pelo CCP. Do item 1 ao item 5, professor Luciano, professor Guilherme, tem algum esclarecimento ou algum destaque? Ou podemos colocar em apreciação? Não tem nenhum. Ok. Pode colocar. Perfeito. Então, aqueles que forem favoráveis aos respectivos credenciamentos de orientadores excepcionais e plenos e credenciamento em disciplinas que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que o microfone se manifeste. O item 6, proposta dos editais 1, 2 e 3, para abertura de inscrições no processo de seleção, que é mestrado, doutorado direto, ingressantes de 2023, aprovados pelo CCP, pelo REC, editais do curso de seleção. Alguma mudança, alguma observação, professor Luciano? Não. É o processo regular, né? A gente tem um processo que é uma vez por ano, nos 3 níveis aí. Ok. Eu aproveito a oportunidade de, na sequência, pedir para o professor Botelho a respeito do edital. Já foi enviado para essa reunião, professor Botelho, a apreciação ou é a próxima? É na próxima ainda, não está nesse. Ah, tá. É que a gente vai monitorando aqui os editais, e aí eu não tinha visto aqui ainda na pauta, não sei se já tinha sido encaminhado. Perfeito. Então, aqueles que forem favoráveis à proposta dos editais, né, de abertura de inscrições para ingressantes em 2023, do curso de Economia, da pós-graduação em Economia, forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, o microfone se manifeste. Perfeito. Obrigado, professor Botelho. Item 1.5, para aprovação em bloco, proposta do edital do PPGAL, de processo seletivo de doutorado e doutorado direto, ingressante para o primeiro trimestre de 2023, também foi aprovado pela CPG de ad referendo, né, para dar prosseguimento Foi aprovado de ad referendo, não foi pela CPG? Ou foi, né? A gente já deu prosseguimento. Sim. Foi, professor. Então, em apreciação, a menos que alguém queira algum outro esclarecimento, nós estamos, então, referendando aqui o ad referendo já dado ao edital, processo contínuo, né? Passou pela nossa apreciação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções. Abre o microfone e se manifeste. O item 1.6, acho que não é muito adequado eu fazer a apreciação, professora Janaína, de um item no qual eu tenho envolvimento direto. Por favor. Tudo bem, eu vou ler. O item 1 e 2, tá? Tudo bem. Então, vamos tratá-los separadamente, né? Então, o primeiro item, 1.61, é do aluno Wilson Aparecido da Costa, aluno de doutorado, do PPGCC, e o pedido é para trocar a orientação excepcional do professor Marcelo Costa, Botelho, para o professor Amauri, a partir do dia 7/6. Tem aqui uma observação, deixa eu ler rapidamente. A Adriana Lima esclareceu que, após a aprovação, o pedido não passa por Câmara. Bom, então a gente está passando aqui para formalizar essa troca, né, da orientação do Botelho para o Amauri Rezende, é isso. Já foi aprovado pela CCP e também pela CPG, então é só para referendar. Vamos abrir para ver. Certo. Então, os dois orientadores de acordo, documentação está ok. Posso fazer um complemento, Janaína? Por favor, Marcelo, me ajude aqui. Só para deixar claro, essa orientação, ela tinha sido transferida para o professor Amauri lá atrás, quando da qualificação do aluno, só que como na época o professor Amauri era o coordenador, ficou como essa orientação excepcional, por isso esse termo, é aquela orientação acadêmica que a gente tem. Que tem um prazo, né? E agora, então, volta para o Amauri. E aí, quando eu assumi a coordenação, veio para debaixo do meu guarda-chuva.
como o professor Amaury acabou se tornando o orientador de fato, agora a gente está só corrigindo o ajuste aí, por isso a transferência. Perfeito. Então, estamos todos de acordo, na verdade já está aprovado, é só referendar. Agora o item 2 é um pedido de participação, sim, lá para o DINTER, né? É isso? Isso, do Amaury e da professora Maísa. Oi, pode falar, Marcelo. É um pouco diferente do DINTER aqui, tá? É um outro caso. O DINTER já está em funcionamento e como a UFPA não possui corpo docente suficiente formado, o objetivo do DINTER é isso, para poder abrir o mestrado deles, eles estão colocando um projeto de mestrado. E aí eles pediram a colaboração de 2 docentes para atingir o quórum mínimo. O professor Amaury e a professora Maísa se disponibilizaram. A única coisa é que foi extemporâneo, necessitando ad referendo e sequência, porque a gente tentou tramitar isso via a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, fazendo um convênio, porque a área de administração, ciências contábeis e turismo exige esse convênio, mas como a Pró-Reitoria demorou para dar uma definição, a gente precisou ajustar e fazer dessa maneira. Por isso, vocês vão ver que teve ad referendo na sequência, mas é porque senão não atenderia o prazo de encaminhamento para a PCN por causa do prazo da CAPES. Tá? Certo, acho que ficou bem esclarecido, né? É um fruto da colaboração do DINTER, né? É só uma observação, se eu não estiver enganada, que os professores precisam ficar atentos ao limite de orientações, né? Porque elas são somadas depois para fins de avaliação CAPES. Então, só cuidado com isso. Perfeito. Mas está tudo certo, então. Então, já está, inclusive, aprovado. Então, são esses os 2 pontos. Devolvo para o Amaury. Professora Janaína, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Gostaria de me abster, registrar minha abstenção, Tiago, nos 2 itens, tá? Passamos, então, para o item número 3, que é a alteração do oferecimento da disciplina de finanças comportamentais, oferecida aqui pelo professor Marcelo Ambrosini, do 3º semestre, segundas-feiras, para das 13h30 às 18h30, para as 8 horas até as 13 horas. Ok, aprovada de referendo pela CCP e pelo Conselho, e a de referendo pela CPG. Então, pedimos aqui, então, o referendamento, já que estivemos de acordo aí com a grade horária, tanto no Conselho como na Comissão de Pós-Graduação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abrem o microfone e se manifestem. O item 1.7 não tivemos solicitação, o item 1.8, aprovação em bloco também, referendo às comissões julgadoras e aprovadas pela CCP. Do item 1, sugestão de comissão julgadora para defesa de... acho que está errado aqui em cima, tá, Tiago? Que é PPGCC e a tese. Tá? Fique tranquilo que eu entendo perfeitamente, né? São tantos itens, aí vai colando e copiando a estrutura. Perfeito. Obrigado, professor. O item 1 é sugestão de comissão julgadora para defesa de tese do PPGCC, do Alexandre José Negrini de Matos, orientado por mim, então já vou me abster nesse item, né? Destacando que a comissão de banca foi aprovada pela CCP e pela CPG, pela nossa vice-presidente. O item 2, sugestão de comissão julgadora para defesa de aceitação no PPG, que é do Rodrigo Rodrigues Moraes, orientado pelo professor Márcio Laurini, também aprovado pela CCP e CPG, estamos referendando. Sugestão de banca da comissão julgadora do aluno Samuel Martins, orientado pelo professor Laurini também. O item 4, comissão de banca do PPGAL do Matheus Berto da Silva, orientado pela professora Janaína, aprovado também ambos por CCP e CPG. O 6º,
também comissão de banca julgadora da tese do PVC da Ana Carolina Arruda, orientador professor Carlos Alberto Bonassin, aprovado pela CCP e CPG. Faltou o item 5, professor, desculpa. Perdão, comissão de julgadora do defesa de tese, Diogo Melli, orientador professor Marcelo Botelho, aprovado por ambos, CCP e CPG. O item 7, comissão julgadora de dissertação do Alexandre Luca, orientador professor Cláudio Miranda, aprovado por ambos. E, por fim, não menos importante, comissão julgadora da dissertação do Rafael Antônio Moutinho, né, professor orientador Ricardo Luiz Menezes. Então, do item 1 ao item 8, referente aos 3 programas, nós referendamos, então pedimos aqui a aprovação para os referendos das sugestões de bancas que passam por escrutínio nas secretarias de pós-graduação, né, e também pelas secretarias dos programas. E que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, ao microfone. Eu me abstenho do item 4, que é meu aluno. Tá, Thiago. Eu me abstenho do 8, do Rafael Moutinho, tá bom? E eu acho que o professor Botelho, a gente recomendaria a sua também análise, né, tendo em vista como orientador. Perfeito. Podemos passar, Thiago, para o próximo? Bom, sim, professor, anotei aqui as abstenções. Tá. Do itens para aprovação em bloco referente às atas de defesa. Homologação aqui também da ata do Luiz Gustavo Chiarelli, orientado por mim, foi homologado pela CPG, pela professora Janaína. O item 2, homologação de defesa da senhora Raíssa Rezende, orientada pelo professor Cláudio Lucinda. Homologação também da defesa, dissertação do Wagner Barbosa Rodrigues, orientado pela professora Perla. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui, no item 6. Mauri, todas as que tiveram a unanimidade, nós passamos a de referendo. Perfeito. Então, ok. Então, do item 5, desculpa, item 4, né? Aqui no caso da Ieda Manuela, orientado pelo professor Cláudio. Só para a gente ir destacando aqui, o Flávio Augusto, do PPGE, professor Laurino, do PPGE, Rafael de Castro, orientado pelo professor Alex, do PPGE ainda, Thales Linduares, do professor Bruno César Aurico. O item 8, só me perder aqui, Rafael Carijó, Lucas, professor Daniel Domingos dos Santos, do PPGE, do PPGAL, a Jasmine Rodrigues, orientada pela professora Lara Liboni. E o item 10, do PPGAL também, a defesa da Natália de Souza, orientada pela professora Perla. Então, do item 1 ao item 10, referendando as atas de defesa, todas por unanimidade. Só uma correção no item... me perdi aqui. No item 9, é Yasmine com Y. Tá aqui. A aluna está com J aí. Perfeito. Então, obrigado, professor. Aqueles que forem favoráveis, o item 1.10, do item 1 ao item, se eu não me engano, né? 1.9, professor. Do item 1.9, do subitem do 1 ao 10, correto? Desce um pouquinho. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções. Que abre o microfone e se manifesta. O item 1.10 também é aprovação em bloco. Prazos de prorrogação aprovados lá de referendo, né? Ainda de acordo com a resolução CLPGR 8082, para excepcional e temporária prorrogação de prazo em decorrência da pandemia de Covid, né? Do item 1, eu não vou ler todos, tá? Do item 1 ao item 4, os pedidos foram apreciados, aprovados pela CCP e também apreciados pela CPG. Todos os pedidos acompanham justificativa específica, né? Então, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que abrem o microfone e se manifeste, né? Sobre este ponto, é importante, eu vou destacar um pouco sobre isso. Isso tem promovido uma
é natural, né, ter promovido aí um retardamento no processo, uma diminuição significativa do processo de defesas, né, e de um certo modo, há uma concentração, um represamento disso, né, e é natural em função desse período, né, então a gente teve uma baixa bastante significativa no volume de defesas, não nos nossos programas, mas na USP como um todo, né, e isso, então, deve ser sanado aí aos próximos 4 anos, a gente vai diluir um pouco desse efeito. Então, teve uma queda bastante expressiva, né, na quantidade de defesas e de alunos da pós-graduação dos 257 programas da Universidade de São Paulo. Avançamos, Tiago? Bom, item 2, expediente, ata da reunião, ata 193, 193ª, todos vocês leram, tem algum ponto a ser observado, algum ponto que não está de acordo com ao que foi transcorrido na última reunião? Bom, aqueles que não participaram, que não estiveram presentes, né, a gente sempre recomenda a abstenção. Bom, coloquem em apreciação a ata da última reunião. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Votos contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Pode ir, Thiago, pode passar para o próximo. Vamos lá, comunicados, então passamos aqui aos comunicados da presidência, né? Primeiro item é uma circular e resolução da PGR, né? Da PRPG, desculpa, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Qualificações e defesas, qualificações e defesa exterior é aquela prorrogação, correto, Thiago? Correto, professor. Vou abrir o arquivo aqui. Uhum. Vai falando dela sobre aí, porque eu tenho que lembrar de todos os itens. Tá, professor, essa aqui é o COPGR, né, definiu, autorizou, né, que os exames de qualificação e defesa de dissertação e tese possam ser realizados de forma totalmente remota, desde que solicitados até 23/12/2022, né, então tinham, a regra antes era até 30 de junho, e agora eles prorrogaram até essa data as solicitações, e o procedimento, né, é o mesmo, pedido do aluno, justificado, encaminhado com a manifestação do orientador, a ficha de aluno e manifestações a CCP e CPG, tá? Perfeito. A gente pede só que essas solicitações sejam feitas com antecedência, né? Porque a gente tem que fazer o informe, né, Tiago? Correto, professor. E a outra circular é o mesmo período que eles concederam para quando o aluno estiver no exterior, né? Então, muitos alunos já voltaram, né? Os alunos já voltaram para o exterior e aí ficaria difícil o retorno dele, então tem vários pedidos em inúmeros programas, então isso também foi concedido. Próximo item, esclarecimento que trata da prorrogação excepcional, então já foi os 2 casos, correto? Vamos lá, qual que é a próxima? Essa aqui é uma resolução que permite deixa eu abrir só um minutinho, professor. A prorrogação excepcional de credenciamento e recredenciamento de orientadores, né, em programa de pós-graduação, como foi feito a solicitação da professora Roseli, que passou nessa reunião, e depois eles fizeram um esclarecimento de que tem que ser aprovado pela CPG, tá? Então, é por isso que a gente colocou aqui em pauta. O primeiro comunicado falava apenas na CCP, tá, professor? Então, por isso que a gente trouxe para essa reunião. E o prazo de 24 meses ali, não é isso? Isso. Então, daí, no caso dela, vai ser a partir do término ali, não me recordo o período, mas tá dentro da resolução, professor. Tá. O outro ponto é referente à possibilidade de aumento do número máximo de orientador, no caso da pós-graduação, né? Pode abrir também, Tiago, lá, isso foi uma questão debatida na última reunião da Câmara Curricular, aí, qual é o ponto, basicamente, que, na verdade, os programas fazem a seleção dos alunos até dezembro e a matrícula só acontece no ano de 2023. E a resolução, ela fala dos 15, né, poderão aqui, no máximo de 15
orientados até 31 de dezembro de 2022, quando o limite volta a 10. Só que tem esse adendo aí que parece que vai fazer um ajuste, né? Porque se os alunos, os orientadores receberam eles no processo seletivo dentro de 2022, então deveria ser considerados, tá? Então isso aí até foi feita essa observação. Eu vi que nessa resolução saiu desta forma, né? Não teve nenhuma menção, né, Tiago, a respeito desse aspecto, mas isso foi objeto de discussão. Qualquer coisa eu volto na RPG para... Mauri, mas isso é um ponto muito importante para a gente, especialmente o PPGAL, que vai fazer as matrículas em março, e a gente está agora definindo as vagas. E aí precisava da informação para a gente ver se concede ou não, porque tem professor que já está lotado e só vai conseguir oferecer vagas se isso aí valer para as matrículas de março. Eu tenho uma reunião com o professor Márcio essa semana, para esclarecer alguns pontos aqui do depósito digital, e eu vou tocar com ele nesse assunto novamente, já está anotado aqui. Isso já foi... Ele já tinha dito que ia ser contemplado sim, né? Mas eu quero saber, porque assim, ele fala, mas aí as meninas lá da secretaria não está anotado em algum lugar, não foi publicado, não foi deliberado, depois lá na frente você conhece, né? Então... porque senão não serve para muita coisa essa deliberação. Porque se não for considerar as matrículas, vai servir só para fazer transferência entre orientadores, que é o que nós vamos resolver o problema lá do professor Jorge. Mas para novos entrantes, aí não vai servir. Então, não, se exatamente. dar uma resposta para a gente até o mais breve possível, para a gente ver quantas vagas vai atribuir para cada orientador, né? Então, na quarta-feira eu tenho uma reunião com ele. Eu estou agendando já para a gente tentar... Terça não, amanhã não, né? É na quarta-feira. Já estou um pouco perdido. Eu já vou colocar esse assunto, mas ele já foi discutido lá e nós tivemos a afirmativa dele que isso seria observado, tá? Mas Obrigada. Quando é que isso aí vai vai ser colocado no papel, né? Perfeitamente. Vamos avançar aqui um pouquinho mais. Tiago, aonde está aquele assunto a respeito das bancas sobre aquela participação do orientador, que eu gostaria de fazer uma leve observação? Onde nós colocamos... Está na sequência, professor. Aqui estão Tá bom, editais para ficar mais corrido e depois vem esse item, professor. Tá perfeito. Então, agora nós temos o item 2 do bloco aqui, né, o segundo bloco, editais da CAPES e da PRPG, USP, né, edital prêmio de destaque. As inscrições serão feitas pela comissão, podendo cada programa selecionar até 2 teses, doutorados para premiação, edital prêmio de destaque. O edital número 32, referente a programa CAPES COFECUB aqui, selecionar até 35 projetos, né, de pesquisa, Brasil-França, no âmbito para fomentar a pesquisa na formação de recursos humanos. Não houve inscritos nesse edital, dentre os interessados do nosso programa. O edital PRPG 40, de 22, que é o emergencial, também, né, que é desenvolvimento da pós-graduação emergencial solidariedade acadêmica, não houve inscritos. Temos ainda os editais 43, Programa Jovem Talento com experiência no exterior, o 44, doutorado sanduíche, cotas remanescentes, o edital 44, 45, professor visitante sênior, vagas remanescentes, 46 vagas de professor visitante no exterior júnior, 47 programa visitante do exterior para o segundo semestre, 48 capacitação para servidores administrativos, e o 49 programa de apoio a missões acadêmicas e científicas no exterior. Esse não é aquele Santander, não, né? Esse está dentro do bloco do print ainda, ô, Tiago? Abre isso para nós. Porque eu participei de um destes aí, foi bem interessante. Esse para missão. Ele é print, professor, esse PAMI aqui também. Tá bom. Era só isso que eu queria verificar. Porque tinha um desses muito semelhante do Santander. Foi eu e o professor Alex. Na época, a gente se inscreveu e fomos contemplados. Né? Esse é bem interessante, esse de missões é uma oportunidade interessante para
para fazer visita a universidades, assim, eu visitei 2 universidades na minha visita, uma na Alemanha e uma na Inglaterra, e o professor Alex, na época. Passamos, então, agora para a segunda edição do programa Future 17, iniciativa global oferecida pela Universidade Exeter, né, no Reino Unido e pelas principais universidades internacionais. Apoio docentes e discentes da pós-graduação, fluxo de inscrição, ainda está aberto, está certo, até o dia 28/8, tá? Então, tem bastante editais aí, sempre a gente está fazendo essa divulgação, então, começamos a ter as oportunidades. Mauri, só observando que alguns do print já se encerraram, né? O PPGAL já fez todas as seleções, por exemplo. Perfeito. Passamos para o próximo, Tiago. Bom, acho que esse é o item que eu queria falar, né, Tiago, a respeito lá do procedimento de defesa, né? Recentemente, em uma das bancas, a gente teve certo fervor na discussão, eu acho que assim, a respeito do orientador sem direito a voto, né, conforme o regulamento. Então, assim, a gente pede que, de fato, os 3 programas, né, deixe claro para os orientadores que, se o aluno se o aluno já pertence ao regulamento que não dá direito a voto, o orientador não pode nem o aluno ficar na sala, né? Então, assim, a gente teve uma discussão um pouco acalorada, né, em uma banca que não vem ao caso, né? Então, a gente gostaria aqui de ressaltar que, se ele permanecer e o aluno permanecer, essa banca vai ser declarada nula, tá? Porque ele está desobedecendo ao regulamento. Então, regra, foi colocado lá, orientador, e o orientado não vota. Se isso acontecer, poderá ser questionado por alguém trazer a nulidade daquela defesa, tá? Só para a gente ressaltar, porque a gente teve um caso recentemente que transcorreu, no final deu tudo certo, mas eu acho que é importante a gente ressaltar para os coordenadores, né, e os orientadores, que, neste caso específico, a Secretaria de Pós-Graduação sempre dá o suporte, dizendo, professor, no caso deste regulamento, o senhor nem o aluno tem direito a voto, tá? Então, é só para a gente ficar um pouquinho atento, e a gente não precisa ter desgaste com esse tipo de coisa que está no nosso regulamento aí, tá? O envio do relatório, no caso aqui, pelo presidente da banca, com a indicação dos votos dos membros, deve ser realizado logo após o término, tá? Então, aos membros que permanecem, faz a indicação, normalmente um professor fica responsável por fazer essa condução, e aí volta para a sessão todos os alunos, tá? Um ponto que a gente gostaria de discutir rapidamente, que é a questão do relatório de similaridade, né, o Turnitin. Na verdade, isso é uma recomendação da FEA, a gente pode até normatizar isso, mas isso não está nos regulamentos, né? A gente até renovou essa assinatura, é cara pra caramba, assim, para a USP inteira, isso é uma política geral, custa uma grana alta esse negócio aí. Por quê? Primeiro a FEA, vamos falar da FEA, que é o qual a gente tem aqui capacidade de agência, né? A FEA, ela é signatária de um programa antiplágio e ética na pesquisa. Então, nós somos signatários de um programa internacional. E o relatório de similaridade é uma boa prática, e a gente tem exigido isso. Não há base legal para a exigência da entrega do documento do depósito, pois atualmente não consta dos regulamentos. Eu acho que a gente nem deveria colocar isso no regulamento, tá? Conforme informado aí pelo nosso caro secretário de pós-graduação lá da PRPG, o Marcos Rogério, a entrega do relatório de similaridade para ser um item obrigatório para o depósito, se os programas inserirem essas exigências nos seus regulamentos. Então, aí eu queria ouvi-los, entendeu? Né? Eu acho que é uma boa prática, os alunos fazem essa similaridade, acho que é um controle. Assim, a gente tem tido alguns problemas de plágio muito forte, né, ainda, assim, questionamentos. Este ano, eu acho que eu participei de 1 ou 2, o ano passado, 2 casos de teses que foram, né, identificadas, denunciadas, dissertações, tá? Então, eu acho que é uma forma de proteção para o orientador, para os alunos também, é uma forma de similaridade, ninguém está dizendo aqui. Eu acho que são boas práticas que a gente poderia continuar recomendando, mas eu gostaria de ouvi-los aí para saber se a gente vai avançar nessa discussão, entendeu? Professor Marcelo?
Botelho? Oi, Amaury. Então, eu gosto bastante desse modelo. Na verdade, isso foi lá atrás, foi sugestão até minha, isso aqui na FEA, numa reunião quando eu estava discutindo esse negócio, que eu tinha participado de uma banca de uma universidade da Universidade da África do Sul, e vinha o relatório junto. Não acho que a gente precisa institucionalizar, eu acho que levar para dentro do regulamento acaba virando uma obrigação, que aí eu acho que complica no sentido de ter que disponibilizar isso para a banca, pode gerar outros problemas. Amanhã ou depois a USP não contrata de novo, a gente acaba ficando amarrado. Mas eu gostaria que fosse mantido aí do jeito que está sendo feito. Eu acho que é um resguardo muito importante, dado aí a facilidade que você tem hoje em dia para ter acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, eu recomendaria manter do jeito que está. Não acho que a gente precisaria burocratizar, porque aí a gente coloca na regra, aí amanhã ou depois fala, tá, mas tá o Turnitin, a USP não renovou, ou mudou o sistema, a gente acaba ficando com outro problema. Mas acho que da maneira como está, que é um procedimento e que vai para o orientador, eu acho que está de bom tamanho. Perfeito. Tiago, qual é a consequência da gente, professor Janaína, só um segundo já, na questão porque nós temos um processo de teses digitais. Mas deixa a Janaína falar, depois a gente volta. Não, Amaury, pode fazer a sua pergunta para o Tiago, não tem problema, não. É porque a gente tem um processo de teses digitais em fase de implementação, né? Depósito digital, tese digital não, depósito digital. E na parametrização do sistema, a gente precisa, de um certo modo, dizer como que nós vamos deixar isso, né? Tiago, por favor, eu gostaria de ouvi-lo, que você trabalhou incansavelmente nesse... É isso aí, professor. A questão que a gente levantou junto à Pró-Reitoria foi justamente por conta disso, que atualmente, né, a gente tem como essa recomendação aí de solicitar, né, aos alunos, e nunca tivemos problemas. Todos os alunos que depositaram, né, até hoje, eles entregaram o relatório. Mas a questão é, quando a gente, né, tudo der certo e migrar para o depósito digital no sistema Janus, tem uma pergunta lá, que é se é exigido ou não o relatório de similaridade. Então, a gente fez uma reunião com a Márcia Queiroz e ela explicou isso. Se lá ficar como obrigatório, seria interessante que tivesse uma base legal, porque o aluno não consegue finalizar o depósito se ele não entregar esse relatório, e daí a gente não tem a exigência nos programas para exigir isso dos alunos, né? Então, a sugestão que ela deu é que a gente trouxesse para essa questão para a CPG, e se houvesse esse entendimento, que nem o professor Botelho comentou, né, de que é uma recomendação, e o senhor também falou sobre as boas práticas da entrega do relatório, a gente pode colocar ele como opcional. Então, a gente cria esse documento lá no depósito digital, mas ele fica como opcional. Não vai impedir, se o aluno não subir esse documento, ele vai conseguir finalizar o depósito, e a gente, né, depois informa a CCP, por exemplo, né, daí a gente cria o procedimento aí nesses casos, tá? Não sei se tem algum ponto mais para esclarecer, professor. Não, era isso mesmo, professora Janaína. Oi, não, ainda bem que o Tiago fez essa explicação, né? Então, eu acho que a gente não tem muita opção a não ser fazer o que o Tiago disse. Tem que ser opcional, nós não podemos obrigar se não está nos regulamentos, e eu concordo com o Marcelo que não dá para colocar em regulamento de software, talvez passar por um programa de plágio, mas isso nos amarra muito. Eu acho que o que precisa ser feito é que esse relatório, ele tem sido depositado pelo aluno diretamente na secretaria, sem nenhum aval dos orientadores. Essa é uma discussão que a gente já teve aqui, e eu acho que o próximo passo mesmo que seja opcional, né, tem que ter a assinatura do orientador como ciência do relatório, né, porque isso chega na CCP e os orientadores às vezes não sabem os índices de similaridade que foram apontados lá. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar como opcional por enquanto, né, não tem outra alternativa, mas o que acho que já dá para mudar é fazer essa passagem obrigatória pela ciência do orientador.
Basta colocar um formulário, né, um item de assinatura lá. Perfeito. Eu acho também que a gente podia deixar, assim, a gente pode, não sei se a gente pode fazer uma resolução, o que a gente pode apreciar aqui, né, uma resolução de boas práticas, entendeu? Eu acho que isso é o futuro. Lá na frente o orientador se protege. Se a gente tem tecnologia para fazer isso, por que a gente não pode? Né? É um relatório de similaridade, é uma proteção. Eu não vejo problema nisso, entendeu? Né? E a gente deixaria como opcional no sistema e a gente faz uma resolução de boas práticas aqui, recomendando que os alunos entreguem, né? Se o professor e o aluno não quiserem fazer, é opcional, e entregarem, lá na frente, se tiver algum problema, tinha as boas práticas, vocês não quiseram seguir, aí vocês responsabilizam civilmente os ambos pelas questões. Isso tem acontecido fortemente, tá, gente? Ó, os problemas estão tomando outra dimensão na universidade, a questão do plágio, tá? Né? Mas diga lá, professor Luciano, vamos ouvi-lo. Eu acho que não dá para colocar obrigatório nem assinatura, porque é o mesmo problema, né? De não ter o sistema disponível, né? Daqui a um tempo. Uhum. A não ser que fosse alguma coisa condicional, né? Desde que a gente tenha acesso ao sistema, deveria ter assinatura ali do orientador, né? Alguma coisa condicional. Acho que é importante, né? Acho que é uma coisa tão trivial. Lá fora o pessoal preza tanto por esse negócio, enfatiza tanto, né? É um absurdo que eu nem sabia que tinha tido problema. Eu acho um absurdo, né? Mas eu acho que a gente tem que coibir esse tipo de ação. Não sei se mais para frente dá para fazer alguma coisa. A Pró-Reitoria tem solicitado, ela solicitou assinatura, eu não lembro agora, mas é uma coisa para a USP inteira, tá? Uma licença para a USP inteira. É um valor enorme, eu não me recordo aqui, mas é alguma coisa de milhões aí, tá? Isso está no orçamento da PRPG, né? A princípio, eu acho que vai continuar, sabe? Assim, tem uma pressão, não vejo o pessoal contra, eu vejo uma adesão cada vez maior a esses sistemas, e talvez agora o que se discutiu lá foi buscar outras alternativas de outros sistemas, às vezes melhores, entendeu? E não ficar no alternativo só como uma opção, né? Eu acho que isso, Luciano, vai crescer. Eu acho que essa sua colocação é ótima. Quando você vem e diz aqui, ó, desde que tenha o sistema disponível, é sugerido fortemente, entendeu? É uma prática recomendável ali, entendeu? Eu acho que se a gente não tiver assinatura, vai fazer o quê? Não tem como adquirir, o aluno adquirir isso aí, né? Eu acho que se a gente desde que a gente tenha o sistema disponível na universidade, eu acho que a gente teria que recomendar fortemente. Mais alguém? Não, né? Então, podemos encaminhar para a finalização do tese de a entrega digital, né, Tiago, como opcional, e a gente, Tiago, elabora para a próxima presidência, próxima comissão, presidente da comissão de pós-graduação, avaliar uma resolução aí, recomendando fortemente, aderente a essas normas aí, tá bom? Vamos deixar como sugestão para ser apreciado na próxima reunião, uma resolução, alguma coisa que foi aprovado aqui na CPG, recomendando isso fortemente, desde que tenha, com essa sugestão do professor Luciano, para ir aderindo às boas práticas aí. Eu acho que seria o adequado e a gente deixaria como opcional, por enquanto, lá no sistema de teses digitais. Mas esse opcional não é bem opcional, é aquele requisito fraco, requisito forte, né? É mais ou menos isso, tá bom? Combinado, professor. Maravilha. Então, finalizando, agora precisamos programar ali as reuniões. Explique-se melhor isso, Tiago. Agora eu me fiquei perdido aqui. Professor, é a reunião com os ingressantes, que a gente tem agora os últimos ingressantes nos programas, né, na administração do terceiro trimestre do doutorado. Desculpa, Tiago. Oi, professor. Não, eu me perdi aqui. Eu pensei que eu tinha pensado nas reuniões do agora perfeitamente. O Tiago sugeriu que a gente repetisse com uma palestra para os ingressantes convidados. Pode ser online, a gente faz via meeting ou presencial com transmissão, fazer
como eu e o professor Janaína fizemos um ano, que é um período, seria uma orientação para os ingressantes, né, que a gente não fez ainda, falando sobre a secretaria, sobre os processos, sobre o depósito, qualificação, crédito, todo aquele trabalho que eles já fazem, aquela apresentação, e a gente sugeriria aí que também fosse, mas deixar para a próxima presidência, né, deliberar sobre isso. Fica como sugestão uma palestra também aí, uma palestra com um convidado para falar de alguma coisa, algum tema, alguma coisa meio estranha, né? Tipo saúde mental, pesquisa, inovação, projetos, financiamento. A gente pensaria aí numa temática também para combinar tanto esse momento de orientação dos ingressantes, como também uma palestra aí de boas-vindas e uma boas-vindas da comissão de pós-graduação, juntamente com os coordenadores, tá bom? Essa é uma proposta aí que a gente está trazendo para deixar para ser operacionalizada aí pela nova presidência. Bom, último item, não menos importante, na gestão da professora Janaína e do professor Mauri, né, vou dizer assim, a gente fez um programa e nós tínhamos alguma, mas assim, de um certo modo a gente foi bem penalizado em função das pandemias, né, das pandemias, que tivemos 2 pandemias em momentos diferentes, vou dizer assim, né, dentro do mesmo objeto. A gente elaborou, aqui estamos na fase final de elaboração, de um relatório da gestão, tá? Com os indicadores, né, da pós-graduação, com números, defesas, processos, solicitações, para as pessoas conhecerem um pouco a pós-graduação, tá? A gente está finalizando, para entender um pouquinho dos processos e também do que a Secretaria de Pós-Graduação gerencia e ajuda, coordena, conjuntamente com os programas. Nós tínhamos uma ideia de fazer mais eventos, fizemos apenas um evento de saúde, de ética, né, e plágio lá no começo, queríamos ter feito mais alguns eventos, mas não foi possível. Nós não utilizamos os recursos, a princípio, planejados para fins de realização destes eventos, porque foram todos de forma remota, tá? A gente tinha a ideia de fazer um planejamento estratégico junto com os programas, mas em função das ações judiciais, né, que ocorreram naquele período, infelizmente a gente ficou, então, com o sistema de avaliação totalmente, assim, perdido, né? Acho que agora parece-me que está tomando um rumo, então, em função disso, a gente não tinha como fazer esse planejamento, e até a própria Pró-Reitoria de Pós-Graduação queria ter feito um trabalho de planejamento estratégico com os programas. A gente foi gerando as orientações específicas, conforme elas iam chegando para nós, né? Então, não tivemos aqui como inaugurar nenhuma obra, né, professora Janaína, mas eu acho que a gente tentou dar celeridade nos processos, nos pedidos. A pandemia deu bastante trabalho para a gente aqui na secretaria, tá? Mas eu acho que a gente teve um resultado satisfatório. Agradecer aqui, já finalizando a minha gestão junto com a professora Janaína, agradecer a paciência de vocês aí, em que em algum momento que a gente possa não ter conseguido atendê-los aí com a velocidade e com a qualidade que vocês esperavam, mas a gente, com certeza, tentou fazer aqui o melhor que a gente podia, nesse período tão conturbado que foi, uma experiência muito boa, agradecer a todos os nossos colegas aqui presentes, nossos professores e alunos, né? Nós tentamos aí fazer com que as coisas funcionassem nesse período aí de pandemia. Eu saio assim, acho que eu podia ter feito muito mais coisas mas foi um período bastante conturbado, tanto na CAPES em si, né? Acho que o processo de avaliação judiou muito. O processo de avaliação, agradecer também a todos os coordenadores que prestaram informação para a avaliação institucional, agora os avaliadores externos, vão começar a se debruçar sobre aquele material que compôs a avaliação da FE. Agradecer os 3 programas que forneceram as informações. Nós elaboramos um documento resumido, né, a partir das informações que vocês nos encaminharam, tá? Deixar aí o meu muito obrigado pela paciência comigo, com a professora Janaína, né, por ter tentado ajudá-los aí da melhor forma possível, tá bom? Acho que é isso. Agora, por fim, não menos importante, vou passar a palavra à professora Janaína. Antes disso, lembrando, Tiago, você tem aqueles 2, 3 comunicados que eu te mandei a respeito da avaliação CAPES? Só para finalizar. Poxa, professor, não lembro.
Peraí, então, que eu acho... O senhor mandou aonde, professor? Por e-mail? Acho que eu mandei... Só um segundo, Tiago, se eu não mandei aqui... Eu estava na reunião da Câmara Curricular, aí eu já printei, acho que eu mandei... Se não, eu tento localizar qualquer coisa. Não, mas aí depois a gente passa essa informação. A avaliação CAPES, ela deve ser finalizada agora no mês de setembro, tá? E era essa informação que eu queria, data exata. Eu tinha mandado isso aqui, só um segundinho, deixa eu achar aqui. Isso é uma informação importante para nós, para a gente finalizar aqui. Só um segundo. Professora Janaína, passo a palavra para você. Eu só quero agradecer, e principalmente ao Amaury, eu acho que ele foi um excelente presidente de comissão, muito aberto, muito rápido nas respostas, muito gentil também, e a secretaria muito solícita e gentil. Então, agradeço principalmente aos dois e a todos os membros. E vocês vão ter que me engolir. Vou continuar na CPG como membro, né? Não mais na vice-presidência. E foi um ótimo período. Obrigada. E desculpem se falhei em alguma coisa. Obrigada. Eu não achei essa informação aqui a respeito da Câmara Curricular. Eu lembro de ter mandado agora... Aqui, já está aqui, pronto. Informes do pró-reitor de pós-graduação. Reunião com a presidência, então teve uma reunião da CAPES com a PRPG, da USP, Unicamp, tá? A divulgação dos resultados da avaliação dos programas a partir do dia 2 de setembro, tá? Há um esforço da CAPES e do CNPq para a recuperação do valor das bolsas, junto ao Ministério da Economia, tendo em vista os valores defasados, tá, pessoal? Então, existe um trabalho aí para tentar restaurar o poder de compra das bolsas, acho que isso é poder, Mário. Então, está sendo um trabalho bem forte aí. O edital de fusão de programas e mudanças acadêmicas para profissional, né? Edital por ano. Será um edital por ano agora, se você quiser fundir o seu programa, mudar o seu programa de acadêmico para profissional. Bom, isso, por que foi aberto isso? A CAPES está percebendo que a demanda pela pós-graduação no Brasil, não é só nos cursos nossos, está diminuindo significativamente, de uma forma muito forte. Então, é importante a gente pensar nas ações estratégicas que a gente possa desenvolver junto aos nossos alunos, tá? Para que também alunos e potenciais alunos, a demanda tenha crescido. É engraçado que assim, tem muitos programas fundindo e fechando por falta de demanda, e tem só 1.500 pedidos, tá? De novos programas lá em trânsito. E está aqui, ó, 15 orientadores até dezembro, matrícula até março, ajuste na resolução. Ele falou que ia fazer isso, mas não fez, eu vou cobrar dele lá. Então, a avaliação deve sair agora no mês de setembro, tá? Então deve finalizar o processo, já tinha finalizado, agora é as grandes áreas que se reúnem para sair, então, um resultado aí. Bom, era esses últimos resultados, também agradecer a professora Janaína, que é sempre uma pessoa muito fácil, a gente tem aqui um diálogo muito bom, sempre tivemos um diálogo muito bom durante esse período, e com todos os nossos colegas aí também, amigos e colegas aí, estivemos sempre abertos aí. Agradecer também às meninas e o menino lá da nossa secretaria, né, que, vou falar para você, foi sempre um prazer aí trabalhar com o Tiago, com a Érica, com a Fernanda, e as outras eu não lembro o nome, porque eu sou péssimo, né? Aqui, a Sandra, e aí, calma, tem uma senhora lá que eu vou lembrar o nome dela, como que é, Tiago, deixa eu registrar aqui. A Sandra, a Érica, a Fernanda e a Ana. Ana, porque a Ana é nova, a Ana entrou durante o processo, eu não memorizei. Agradecê-las, porque o pessoal está lá sempre, e a gente olha lá na Secretaria de Pós-Graduação, acho que não tem nada para fazer, mas a gente só tem 10 regulamentos diferentes e 350 alunos que dividem em 10 regulamentos. Cada aluno que chega lá é um personagem específico, uma história específica, que precisa ver regras específicas. É um caos, tá? E, assim, a gente nunca conseguiu resolver tudo isso, mas agradecer aí, porque sempre tiveram aí prontidão em tentar resolver os problemas dos alunos e da celeridade. Foi um prazer trabalhar com vocês. Isso aí, muito obrigado. E abro a palavra aos membros agora, para a gente finalizar nossa reunião. E, Tiago, está com você também a palavra, Tiago, se quiser se pronunciar.
Bom, parabéns aí, Amaury e Janaína, pelo ótimo trabalho que vocês fizeram. Amaury, você disse que caiu muito a demanda dos quais programas? Quais áreas? Em geral, assim, em geral. Tem áreas de sociais aplicadas, assim, tem programas que, tipo, estão com 20% de demanda, sabe assim? Tem esses dados aí? Não, porque eles não mostram para não. Só, assim, ele só relatou, né, por grandes áreas, e parece que é geral também, tá, Luciano? O exemplo da Unicinos, né, você viu? Dos 20 e poucos programas, metade dos programas fecharam, né? Isso aí. Obrigado, professor Luiz Guilherme. Parabéns aí pelo excelente trabalho da dupla de dois. A gente só reflete a qualidade dos nossos coordenadores e dos nossos professores, né? A gente só é um porta-voz, a gente... Fala, Tiagão. Ô, professor, só agradecer o senhor e a professora Janaína aí pelo comprometimento, né, com os assuntos da CPG, pela paciência comigo, com o pessoal da secretaria, né, que a gente sempre apresenta umas demandas assim, que precisa da decisão no momento, e vocês sempre foram assim, tiveram grande comprometimento, paciência com a gente, né, eu agradeço aí, para mim foi um grande aprendizado, eu entrei, fez um ano agora, né, em 30 de junho, que eu estou à frente como secretário na CPG, dei continuidade no trabalho do Matheus, eu acho que vários procedimentos e processos aí foram lapidados nesse último ano, né, professor? Então, eu deixo aqui registrado o meu agradecimento ao senhor e à professora Janaína, tá? Gente, que fica grato aí por trabalhar com uma pessoa tão bacana, tão... É muito fácil trabalhar com o Thiago, tá? Vou falar para vocês, sim. Só não levo ele para São Paulo porque ele não quer ir embora trabalhar comigo. Né? E eles falcaram essa fé também, né? Professor Botelho. Bom, tem que agradecer aí a todo mundo envolvido, e aí aproveito para agradecer também a secretaria aí, na figura do Thiago, todo mundo já foi mencionado, porque apesar de eles continuarem, é sempre bom, já que está encerrando o ciclo, agradecer. E parabéns a Amaury e Janaína, acho que fizeram uma gestão aí muito aberta, muito propositiva e muito de ajudar a gente, sabe? Pelo menos como coordenador, tudo que o PPI-GCC precisou, vocês deram sempre um grande suporte. Então, muito obrigado, parabéns pela condução, e com certeza aí vão ter ótimos desafios pela frente no que forem fazer. Valeu, Marcelo, obrigado mesmo aí. Professor João. O professor João caiu. Acho que ele está travado. É muita emoção. É verdade. É que, talvez ele não terminou a corrida, está recebendo a corrida dele lá, entendeu? Não, ele participou um pedaço, ele estava chegando em casa. Professor Ricardo? Eu só queria parabenizar pela gestão, professora Amaury, professora Janaína, e desejar sucesso nos próximos desafios aí. Obrigado, Ricardo. A gente que conta aí com a sua participação aí, essa dedicação sua ao programa. Acho que é sempre importante ter pessoas aí dando continuidade, participando, se envolvendo. É importante a gente ter os novos, a gente chama de novos, né? Só não temos cabelo mais, mas de novos professores aí, sempre envolvidos aí. O seu envolvimento aí tem ajudado bastante o programa. Obrigado mesmo. Mestre João, está parecendo um Abraham Lincoln. A intenção é bem essa mesmo. Não era o Wolverine que você queria aparecer? Então, mas o Wolverine eu vou ter que tirar essa parte central aqui. Não, eu também queria agradecer vocês dois e dizer que também é a minha última participação aqui no colegiado. Combinei com a Janaína de a gente fazer uma inversão aí, dela assumir a presidência da CCP, já que é muito serviço para mim que estou assumindo a chefia do departamento, né? Mas eu acho que vocês dois acabaram dando um tom muito agradável, né?
a atividade administrativa, em geral, é uma atividade acadêmica muito dura, muito penosa. Vocês conseguiram dar esse caráter mais leve, né, e mais diligente, né, para o colegiado, pelo que agradeço muito. E em particular, o apoio, né? Queria deixar um grande abraço aqui para o Tiago e suas meninas, né? Muito obrigado. Foi um prazer, uma satisfação compartilhar com todos a experiência. Igualmente, professor. Eu agradeço aí, como sempre, é sempre muito boa convivência contigo e com todos os colegas aqui. A gente tenta preservar os nossos debates, né? Sempre com muito respeito e com muita cordialidade, né? Especialmente, Amaury, queria fazer esse destaque, em condições tão excepcionais como foram esses últimos anos, né? Uhum. Covid mais CAPES, de fato, não é um cenário trivial, né? Que demanda muita energia e muita dúvida, e não foi muito fácil. Ainda não está sendo, né? Mas talvez o ponto mais crítico, de fato, tenha passado e a gente acabou se virando aí nos 30. Né? Isso é muito mérito de vocês dois. Obrigado. E não deixar de registrar, né, que o Ademar e a Helenice, que estiveram sempre aqui participando das nossas discussões, né, como ótimos representantes, sempre debatendo, representando os alunos. Tivemos aqui também situações bem específicas, né, lembrando das nossos representantes anteriores. Tivemos debates bastante difíceis aqui, e no qual era o direito dos alunos, e foi conduzido, e foi respeitado, e a presença dos representantes é sempre muito importante. Eu sempre gosto de trabalhar, né, ouvindo todas as partes e tal, e agradecer ao Ademar e a Helenice pela representação dos alunos aí, sempre presente aqui na Comissão de Pós-Graduação, né? A gente pode divergir de algumas questões, mas elas todas foram tratadas com a maior seriedade, o maior compromisso possível, né? Tivemos momentos difíceis, eles sabem bem disso, e acho que a representação dos alunos se fez bastante presente. Somos bem conhecidos na USP por isso, tá? Nós somos conhecidos na USP por duas coisas, né? Primeiro, que temos uns representantes dos alunos que não deixa barato, não. Você está dentro do seu direito, eles vão discutir mesmo. E outra é a nossa Secretaria de Pós-Graduação, que é a campeã da USP em solicitação de esclarecimentos e dúvidas, né? E, assim, o pessoal até vê isso com bons olhos. Fala assim, nossa, porque o pessoal lá, ao invés de fazer as coisas e atropelar, eles sempre perguntam, sempre dão sugestões. Está nascendo um grupo de trabalho agora para as melhorias nos Janos, que foi motivado aí pelas ações do Matheus, Érica e Tiago e toda a sua equipe. Vão participar agora de um grupo de trabalho para melhorias nos Janos. Quer dizer, isso é um reconhecimento aí do dia a dia muito bem feito, tá bom? Um forte abraço para todos aí, e vamos nos vendo aí na fé. Daqui a pouco eu estou aí, presencialmente, tá bom? Vou dar aula daqui a pouco, agradeço a todos. Professora Janaína, tem mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, podemos encerrar. Obrigada a todos. Estamos aí e já o Amaury vai convidar para a festa de inauguração da casa dele, né? Aí a gente se vê. Isso aí. Deixa a verba de representação do concurso entrar. Beleza, então. Qual que é a divulgação da data lá, Amaury, do resultado? Dia 2/9, é a data que ele passou para nós. A partir do dia 2/9, a gente já começa a ter já a conclusão das análises. Essa é a previsão. A partir. Tá, valeu. Eu espero que seja dia 2/9, mas ele disse a partir, então vou sair. Tá bom? Valeu. Pessoal, abraço. Obrigada, pessoal. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Obrigado, pessoal. Boa semana. Tchau. Até.